E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre violência, especificamente violência no Brasil, né, Bussunda? Brasil, mundo, parece um assunto batido, mas é muito importante a gente atentar para algumas questões. Entender que o Brasil é responsável por 13% dos homicídios no mundo inteiro. País onde mais morre gente no mundo. Que horror! Pois é, Andrei, tem pesquisas aí apontando, né, que a maioria dos brasileiros já teve algum conhecido, alguém que sofreu violência, sofreu... Segundo o Datafolha, 1 em cada 3 pessoas teve algum parente, alguém que morreu assassinado no Brasil. Homicídio. Homicídio. É complicado isso, gente. E olha só, a gente até abriu um vídeo falando de violência e fora, obviamente, homicídio, existe a agressão física que não leva ao óbito, existem N formas de violência, né? E a gente tá num mundo que parece imerso na violência, né, Andrei? A violência verbal, a violência, vamos chamar assim, a violência contra modos de vida, violência contra o racismo é uma violência também, né? Questões que envolvem também a questão do comportamento do homem contra a mulher. A questão bullying escolar. Bullying, violência. Então, violência é um assunto muito, muito amplo e não dá pra resumir violência somente na questão do homicídio, né? Mas é onde normalmente a gente sente mais, a gente percebe mais e se torna mais assustador. Sim, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? É o 7º na ordem da América Latina, se bem que a América Latina, ela lidera. É um antro de violência, um antro de homicídios. Colômbia, Venezuela, Brasil, Guatemala, México, podemos citar vários. Né? Agora, nos últimos anos aí, quem tem alavancado o índice dos homicídios mundiais é México, Venezuela e Brasil. E é interessante observar, claro, a Venezuela a gente sabe que está em colapso, em crise, sim, mas assim, não é uma guerra declarada. E Brasil não tem uma guerra declarada. E México também não tem. O Brasil agora morreram ano passado, né? Foi 2017 ou 2018, Bolsonaro? 2017 ou 2018, agora não me lembro. 65 mil pessoas no Brasil morreram assassinadas. Foi agora nos anos recentes que o Brasil começou a anualmente apresentar mais do que 60 mil homicídios, né, anuais. Acho que 2015 foi 58 mil, aí 2016 passou, 2017, aí tem 65 já. Verdade. E, gente, atentem para esse gráfico aqui que saiu na Super Interessante, ó. Uhum. O Brasil, olha o gráfico aqui. O Brasil, esse aqui é dado de que ano, Andrei? 2015. Aqui tá perto de 60 mil, 59 mil mortos no ano. Mas olhem todos os outros países que tem que somar para chegar perto do Brasil. Todos eles, pega a Europa inteira, pega a Rússia inteira, China, Austrália, Estados Unidos, tu vê o Canadá. Quantos países precisam juntar-se, todos eles, para dar mais ou menos o número de assassinatos que o Brasil teve em 2015? É o país em que mais morre gente no mundo, chega a perto, gente, 13% dos homicídios mundiais. Só que daí, claro, as pessoas de repente pensam, mas Andrei, mas Bussunda, é que o Brasil é um país muito grande, etc. Mas, gente, o Brasil tem perto de 3% da população mundial. 3% a gente fez um cálculo aproximado, né? Mais ou menos. E um país que tem 3% da população mundial, se mantivesse alguma coisa média, deveria ter 3% dos números de homicídios mundiais. Sim. Mas ele tem 13, passando dos 13, né? É muito preocupante e alarmante o que a gente vive no nosso país. 4 vezes mais, na verdade, né, do que a proporção mundial. Eu tava pensando, a gente tá aparecendo o programa do Datena hoje, né? Nós estamos na guerra civil declarada, as autoridades... absurdo, o governo tem que fazer alguma coisa, esse governo corrupto, ladrão. E, gente, olha só que coisa louca. Nem mesmo algumas medidas que muita gente considera que elas seriam medidas para refrear isso, né? Como a própria lei do desarmamento lá de 2003. Né? Depois, os índices continuaram aumentando. Uhum. Os índices não param, gente. O Brasil tem aumentado ano a ano. A gente pegou um dado também que a gente pode colocar até para você ver aí, vocês vão ver aí direitinho, bonitinho, que nos anos 80 o Brasil tinha uma taxa de homicídio de 11, mais ou menos 11 mortos para cada 100 mil habitantes, né? Porque a taxa de homicídio é essa proporção. Depois dos anos 90 passou para perto de 20, aí nos anos 2000 passou para 25 e hoje nós estamos em 30,1. Então,
podemos pensar que dos anos 80 para cá a gente triplicou o número de assassinatos, né? Então isso vai contrariar a tendência mundial. A tendência mundial é que a violência esteja diminuindo e o Brasil está aumentando, né? Não, e nesse histórico, digamos, onde a violência mundial vai diminuindo, a gente estava vendo antes, moçada, quem ajudou, por exemplo, os portugueses a colonizar o Brasil? Holandeses, né? O Brasil hoje, olha só, a Holanda tinha os índices de homicídio, né? O André vai pegar aqui um livro do Steven Pinker, né? O Novo Iluminismo, que o André está enlouquecido com esse livro. Mas a Holanda tinha, gente, no século XV, XVI... Cara... 15, 16, sabe? No século XV, XVI, a Holanda tinha as estatísticas parecidas com o que o Brasil tem hoje, de 30 homicídios a cada 100 mil. Cara, e nos países europeus como um todo, foi tendo um declínio absurdo, assim, de ter taxas muito pequenas. A Inglaterra tem o quê hoje, mais ou menos? 1,5, pouco mais de 1 para cada 100 mil. O Brasil tem 30 ponto alguma coisa para 100 mil. Então, gente, realmente nós vivemos um problema. Mas fora isso, né, a gente tem que conversar, porque a gente fica abismado e... Tem dias que não, porque a gente estava até conversando antes aqui, como tem tanta violência. E, por exemplo, claro, a gente vive em condomínios ou bolhas sociais, né? E a gente não... Tava falando, André e eu aqui, a gente não tem algum conhecido, familiar, amigo, etc., que a gente lembre agora que tenha sido vítima de homicídio. Mas é interessante, né, Bussum, a gente vê a questão também, né, dos negros, né, que a gente falou no vídeo passado sobre a questão do racismo, né, que a maioria dos assassinatos ocorrem contra negros, né, então é mais comum, né, em comunidades pobres as taxas de homicídio serem mais altas, né. Isso também é uma coisa interessante, Bussum, que a gente pesquisou sobre isso. No Brasil, como o Brasil é um país muito grande, tem certas discrepâncias em relação à taxa de homicídio. No Alagoas, no ano passado, eu lembro que ficou em torno de 109 o número de assassinatos a cada 100 mil no Alagoas no ano passado. E ao mesmo tempo que em Santa Catarina chegou a 12,9. Então a gente pode dizer o seguinte, que Santa Catarina, em relação a Alagoas, vive um paraíso, né? E a gente tem essa discrepância, por exemplo, mesmo alguns locais que a gente considera bastante violentos, tipo São Paulo, eles têm índices baixos, e aí o Sudeste e o Sul, por exemplo, têm índices baixos, e o Norte e o Nordeste têm índices elevados. Altíssimos. Né? Altíssimos. Claro, vamos pegar um caso pontual. O Ceará teve 2017, 18, por questão de brigas de facções lá, teve uma grande taxa de homicídios e diminuiu drasticamente. Diminuiu. Mas mesmo assim, gente, ele está inserido no conjunto Nordeste, onde que as taxas têm sido bastante elevadas, né? E é interessante também, dentro disso, o André estava falando, os negros são os que morrem mais, os jovens, né? Pega a galera aí de 15 a 25 anos aproximadamente, aí chega perto de quase 50 por 100 mil, se colocar, só isolar essa população. Tem outro dado também interessante, que em 2005, o pico do assassinato, da idade de morrer assassinado no Brasil era 25 anos, em 2005. E em 2015 tá em 21. 21, vem pegando a galera cada vez mais jovem, então né? Tu pega assim, quem é o perfil da pessoa que sofre homicídio, né? É homem, negro e tem em média 20 anos. Com baixa renda, periferia, né, normalmente. E é interessante isso, eu ia te comentar, André. Porque a gente sabe que a gente tem um país onde a gente até fez um vídeo esses dias sobre cultura de estupro, a gente falou bastante sobre a violência contra a mulher, mas quem morre bem mais é o homem, né? Isso, tem outro dado também que é importante lembrar, no Brasil, pegando o dado de 2007 a 2017, a gente tem um somatório de 92% dos assassinatos no Brasil são homens que morrem. Então... Por que será que os homens morrem muito mais que as mulheres? Você não tem alguma hipótese sobre isso? A gente tem uma hipótese, né, André? A gente tem essa coisa que vem da cultura do machão, né? O homem, ele é estimulado a ser violento ao longo da história, né? O homem, ele tem que ser o cara que vai...
pô, normalmente a gente vê aquelas brigas no trânsito, é o homem brigando. Não, brigando. Né? Porque ele tem que se impor, porque ele é o abre aspas, o macho que tem que... Mas legal, a garantir o gente território. tava vendo aqui no próprio livro, mas não é esse aqui do Steven Pinker, é um outro livro do Steven Pinker também. Vou pegar outro aqui pra te mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, Os Anjos Bons da Nossa Natureza. A tese dele é de que a violência vem diminuindo com o tempo. Isso aqui não é um livro, gente, isso aqui é uma bíblia. É um calhamaço. É um calhamaço. E aqui tem uma... Depois eu posso colocar pra vocês aí, isso aí vou printar e vou colocar pra vocês aí, uma propagandinha da década de 40, onde tinha um homem magrelo e um homem mais forte na praia. Aí o homem magrelo, ele acaba sendo ofendido pelo homem mais forte, e aí a mulher do homem magrelo diz assim, você não vai enfrentar ele. Aí ele fica, né, enfim, porque é uma publicidade, ele vai lá e usa lá um livro que ele vai lá de exercício físico lá, ele vai lá... Um guia de treino. Um guia de treino, assim. aí ele puxa ferro lá e fica forte. Bombadão. Aí ele chega na praia, vê o cara que ofendeu ele e bate no cara, né? E a mulher dele olha, isso aí, você é um... Ele era um magrelo. Que homem você é! E ele era um magrelo, diz a outra mulher. Inclusive, queridos inscritos e amigos que assistem o Papo Filô, o Andrei, ele não se livrou dessa coisa de ser o fortão. Inicialmente, quando ele comprou esse livro, era para fazer exercícios físicos. Bom, mas voltando, Andrei, a focar nessa ideia da violência, né? O que seria a causa? Porque a gente fala assim, existem causas, né? Tem gente que diz que, por exemplo, os países, por exemplo, na Europa, onde a gente tem uma melhor distribuição de renda, essa é uma das causas primordiais de diminuir a violência, diminuir homicídio, diminuir assalto, etc, né? A cultura da paz, por exemplo, é também um grande incentivo, né, para as pessoas olharem para si mesmas e verem que aquilo que elas fazem é violento, né? E a gente pode dizer que no Brasil essa cultura da paz ela não está bem estruturada ainda, né? Talvez por causa de políticas públicas e políticas sociais que vêm a dar uma diminuída nessa questão da violência. Mas a cultura da violência é uma coisa que está inserida no nosso parece que no nosso DNA humano, né? Agora não sei se tem uma coisa que eu ia falar antes, uma coisa específica mesmo. Se a gente for analisar, o único animal, que nós somos animais racionais, mas somos animais, o único animal que projeta arma é o ser humano. Qual é a função de um revólver? Matar. Então nós somos os únicos, né? E os únicos que planejam também matar. Porque, por exemplo, sei lá, até o cachorro pode matar o outro na briga, mas é aquela coisa que aconteceu ali na hora, brigar. Nós não, o cara tomou, sei lá, o cara tomou chifre, ele vai lá e quer matar a mulher. A vingancinha, né? O rancor. Tem uma coisa que eu acho que é o que tu ia conduzir. Tipo, é histórico, né? Esses dias eu tava vendo os romanos. Os romanos adoravam a guerra, aquelas lutas de gladiadores, aquele sangue. Nós somos romanos, nós somos descendentes de Marte, o deus da guerra, por isso fazemos guerra. Cara, os caras cultuavam a violência. Quando inauguraram o Coliseu lá, teve sacrifício de mais ou menos 50 mil animais. Cara, porque eles gostam de sangue, de sacrifício, daquela coisa assim, violenta de fato. A gente tem vários episódios em vários lugares do mundo, né? Que tem essa culto, né? Hoje em dia a gente pode falar que as arenas romanas, né? Uma cópia disso, seriam as touradas que acontecem na Espanha, né? Ou, vamos lá, substitui a luta de gladiadores pelo UFC. E hoje é uma febre, por UFC, exemplo, né? um esporte em ascensão, consome, tanto é que os caras chegaram a criar aquele canal, porque tem gente que tá pagando pra ver aquilo lá, porque tem gente que tá gostando de ver, e a gente não tá dizendo, eu gosto do UFC, não. Mas, no fundo, assim, teve uma modificação de costume nosso, que eu acho que tu pegou a época que a gente assistia as lutas do Mike Tyson, por exemplo, que o boxe estava muito mais em ascensão, nos anos 80, né? E em boate até, né? Eu fui em boate assistir o Holyfield lá, mordeu a orelha do Tyson mordeu. O Tyson mordeu do Holyfield, é isso aí. Mas aí o UFC acabou tomando conta dessa violência que a gente estava acostumado a ver no boxe, né? E de outra forma, né? E hoje é uma febre mundial o UFC. E outra, eu particularmente, sei lá, talvez por jovem, talvez, né? Mas eu assistia boxe e eu não consigo assistir o UFC. Cara, ele é muito mais extremado, ele é aquela mão na cara mesmo, assim, sangrando. Que a gente tem que entender que o UFC, ele vem de uma cultura da
da luta livre, né? E a luta livre não é a luta livre aquela coreografada americana, o wrestling americano. Wrestling, né? Mas... Uma palhaçada divertida, né? Não sai sangue nunca. Ninguém sai com o olho roxo. Mas tem que também deixar claro que o UFC também é um esporte, né? Não é o que era antigamente, que era o Vale Tudo, né? Que Vale Tudo são coisas diferentes. É a cultura dos pit boys, né? Mas de qualquer maneira, gente, vamos lá. Eu falei, por exemplo, eu não assisto UFC, talvez porque eu não gosto de luta, mas, por exemplo, eu jogo videogame da Segunda Guerra Mundial, tiro. Cara... Mas tu sabe que aquilo é virtual, né? Tu tem essa consciência. No UFC, há uma violência no UFC, é um esporte violento, né? Mas não dá pra negar isso. Mas, Andrei, mesmo quando é virtual, eu tô exercitando a violência. Sim. Ou eu fui 2 vezes assistir o Vingadores Ultimato. Eu fui 2 vezes. Cara, tira a violência Os Vingadores venceu o filme. Ele já agora, quando nós estamos gravando o vídeo, ele já ultrapassou o Avatar, mas é que o Avatar foi lançado 2 vezes. Na soma não ultrapassou. Tá, mas tira. Vai ser o filme mais... com maior bilheteria da história do cinema e vai ser muito difícil de bater. Tira toda a cena de violência. Não sobra filme, né? Não sobra roteiro pro filme. Mas é uma coisa também legal, né, de lembrar que algumas mulheres, em geral, as mulheres que eu conheço, a maioria delas, né, gosta muito mais de filmes de romance, né, do que filmes violentos. Exato. E a gente gosta de lembrar do Rambo, gosta de lembrar do Schwarzenegger, do Stallone, os personagens clássicos lá, né? É violento, é tiroteio, é matança e tal. Tiro, soco bom, né? E tem que ser o fortão, né? Nunca é o fraquinho, né? Só tem um caso, um fraquinho que virou forte, que é o nosso amigo Capitão América. Capitão América, mas aí com super soro, aí é diferente. É outra coisa. Mas mesmo assim, era o fraquinho que virou forte dentro da ideia daquela da chargezinha que a gente botou década aqui de 40, né? Década de 40. Mas uma coisa interessante, só pra gente lembrar disso, por que na verdade o homem, né? O homem tá vinculado a essa questão, né, de proteção, parece, ele tem que sempre estar disputando espaço no trânsito, e às vezes no esporte também é interessante ver nos jogos de futebol, o quanto a gente é agressivo com o juiz, agressivo com uma situação, né? E a gente se explicita isso, parece que é um lugar livre para você botar para fora os seus problemas, aí chega lá e xinga a mãe do juiz, e o juiz não tem intenção de roubar para um lado, mas tu xinga a mãe dele. Agora tu tá dentro de um ônibus urbano, aí tem um cobrador lá, ele erra o troco, tu não fala pra ele, tu errou o troco, vagabundo, vou ter que acabar contigo. Não, ninguém fala esse tipo de coisa, mas em certos lugares parece que a violência ela é velada, ela é mais aceita, né? E no futebol isso é bem claro, né? No futebol, além disso, da violência contra o juiz, todo o machismo, a homofobia com os cânticos. A homofobia, a gente tem um monte de coisa pra tratar em relação à violência. A violência contra LGBT, a violência contra mulheres, a violência contra negros, a violência contra minorias em geral. Mas entendo, eu sou fã de futebol, Andrei, a gente acompanha futebol, só que a gente não tá dizendo não pode acompanhar futebol, não pode acompanhar o UFC, não pode ver filme. Cara, só que a gente tá fazendo justamente essa reflexão. A gente tem, e às vezes a gente não percebe, como a gente está inserido em toda uma cultura onde a violência é um produto também. E aí a gente, de repente, também por isso, às vezes, não se dá conta, talvez por viver um mundo de violência, do tamanho da violência. Garanto que muitos de vocês não sabiam desses dados que a gente estava apresentando do Brasil, porque a gente está inserido nisso. A gente está nessa cultura, né, dessa violência, né? Até às vezes os ânimos ficam alterados nas questões políticas, né? Disputa de espaço, né? A gente acaba sendo violento na argumentação, né? Apontando dedo na cara, esse tipo de coisa. Então a gente está deixando, eu acho, de aflorar uma violência que está no nosso meio, é aceitável em certo sentido, né? Claro, moçada, a gente também, vamos lá, o mundo reduziu muito a violência, tá, gente? Pra não parecer um programa do Datena aqui, realmente, que a gente tá, em alguns momentos, flertando, a gente tá quase o Datena, cara. A gente não quer fazer sensacionalismo igual o Datena. Então o mundo diminuiu. A gente tem dados, né? O Andrei, no próprio livro, antes que a gente estava mostrando ali, do Steven Pinker, né? Os Anjos Bons da Natureza. Ele diz claramente que a violência no mundo diminuiu drasticamente, né? O número de mortos nas guerras, ele faz comparação com as guerras que aconteceram há 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás. Basicamente do iluminismo pra cá. Ele mostra claramente que as guerras diminuíram, as pragas diminuíram, a violência diminuiu como um todo no mundo. Sim. Mas, claro, né, hoje a gente tem a mediatização da violência. Então a sensação de insegurança acaba sendo muito maior do que aquilo que realmente mostram os dados. A gente tem
contraditoriamente, um mundo que reduz as taxas de violência e um país que aumenta. Mas não um país só, é a América Latina. América Latina, América Latina, nosso lugar aqui. Aí, a América Latina, vamos lá, algumas coisas, né, que a gente entende que contribuem. Corrupção, tem vários países, corruptelas, o clientelismo político, aqui e ali. Desigualdade social, né? Porque tu vê que tá relacionada à desigualdade social à violência, né? A própria questão dos investimentos de governo em educação e saúde, que frente à Europa são menores, por exemplo, né? Taxa de desemprego alta. Tem alguns artigos na internet, eu nunca cheguei a olhar eles detalhadamente, mas dá para entender claramente que, por exemplo, quando tem uma crise econômica mundial, a taxa de desemprego acaba aumentando. E aí a taxa de desemprego aumentando, aumenta ao mesmo tempo a taxa de violência. De homicídios, roubos, assaltos e assim por diante. Quando tem algumas ações de Estado, por exemplo, olha só que louco, né? A gente estava vendo isso. Quando o Mussolini assume o poder na Itália, cara, aquela ditadura fascista, absurda, que ninguém concorda com isso, mas ele cria a legislação trabalhista, ele passa a investir mais em saúde, eles passam, o Hitler também na Alemanha, eles passam a investir mais em setores sociais, mesmo que para uma parcela restrita da população. Mas as taxas de violência na Itália diminuem nos anos 20 e 30, na época que o Mussolini está no poder. A gente não está defendendo fascismo, a gente está fazendo uma análise dizendo assim, que algumas vezes investimentos... dentro do próprio país foram beneficiadas as pessoas do país, né? Quer dizer que não estamos interpretando aqui a relação do fascismo com os outros países, que foi violenta, né? Sim. Mas dentro do país houve melhorias, né? Em relação à qualidade de vida. Exatamente. Mas aqui preço também, né? Tem o amargo sabor do fascismo para dar uma melhorada na Itália, né? E todas as consequências depois do fascismo, do nazismo, né? E a perversidade racista que eles apresentaram. Isso não é bem difícil da gente não... O antissemitismo também, que é uma questão de violência muito clara, né? Nas questões, esses preconceitos em geral, né? As teses darwinistas lá, que depois viraram teses de darwinismo social, né? As xenofobias. A gente nem discutiu isso também, porque é uma coisa interessante, né? Como é que as pessoas hoje são tão xenofóbicas, não aceitam, por exemplo, as imigrações, né? E também é uma forma de violência, né? De exclusão, de não aceitar a diferença e outras coisas que a gente pode discutir aqui, tem centenas de coisas para falar. A gente falaria, então, na América Latina, que pega o Brasil, corrupção, falta do Estado fazer políticas para diminuir, talvez, a desigualdade social. Planejamento governamental, né? A iniciativa, porque muitas pessoas falam, né? O governo ele acaba estimulando esses problemas. Mas, então, vamos deixar para a iniciativa privada fazer isso. Quais são as iniciativas privadas que tem para diminuir a violência ou para, enfim, tentar acabar com alguns problemas sociais que o Brasil vive? A gente sabe que muita violência está envolvida com o tráfico de drogas também. Sim, narcotráfico. Como desarticular isso, o que tem sido feito até agora, que é uma ação de repressão ou a legalização, como alguns crime do colarinho branco, que é violento contra a população em geral, o dinheiro que é roubado da população para ir aos hospitais, isso também é uma discrepância absurda, né? Exatamente. Também o narcotráfico é usado nos países da América Latina, né? Que é onde sai a maioria do narcotráfico do mundo, né? A América Latina está associado a isso. A relação da lavagem de dinheiro, né? E lavar dinheiro prejudica a população no geral, né? Exato. E vocês? E aí, gente? O que vocês acham que contribui, claro, no sentido negativo essa contribuição, mas o que leva à violência, né? Comentem aqui. Ou como vocês acham que podem ajudar a criar planejamentos, criar estruturas, criar ideias para colaborar com esse perfil da paz, da luta pela não violência, da prática da não violência, né? Nos estádios, no futebol. Comenta também uma coisa importante, né? Será que a bebida alcoólica nos estádios pode aumentar também? Isso é um dado interessante, a violência nos estádios, né? Que acabaram com a bebida de álcool. Na Europa estão bebendo direto. Sim, mas lá... Mas a educação é outra. É verdade, tem razão. Então tá, contribuam aí com os comentários, deem um likezinho aí, que cada like nos
dá R$1.000, o YouTube nos dá R$1.000, né? Compartilhem com os amigos, né? Divulguem o nosso canal e sugiram temas também, né? A gente tem vários temas aqui na pauta, mas sempre é bem-vindo, né? A gente vai estar discutindo várias coisas aí que envolvem as atualidades, as contemporaneidades e que nós aqui possamos debater, né? Não adianta que vocês queiram que a gente debata nanotecnologia no século XXI, que eu não vou saber. Conheço, temos amigos. Mas a gente pode falar sobre os algoritmos na nossa vida. Um abraço, queridos.